Olá, mulheres! E aí, como foi essa manhã? Para mim foi abençoada e eu creio que nós vamos dar continuidade naquilo que o Senhor está construindo. E neste momento, eu quero chamar à existência o nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor e que toda essa história que está sendo narrada, que está sendo contada, que está sendo construída, possa trazer sentido para a tua mente e para o teu coração. E agora, nesse momento, eu quero falar desse processo de transição, onde Radassa deixa de ser Radassa e passa a ser Esther, onde Radassa deixa de ser uma menina e passa a ser uma mulher. E é para este lugar que eu quero convidar vocês nessa manhã. Sair do lugar de menina, de mimimi, sabe? Sair deste lugar de vitimismo e tomar o teu lugar de mulher de Deus, que ouve a voz do Espírito Santo, que busca obedecer. Então eu quero ler com você nesse momento, com vocês nesse momento, Esther 2, versículo 8, a parte B, que diz assim: Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Então essa menina, que agora passa a ser uma mulher, não era só sábia, ela era obediente. Ela tinha uma direção que lhe foi dada pelo seu tio, que faria toda a diferença se ela não continuasse obedecendo na história dela, mas ela, como uma menina obediente e sábia, ela continuava guardando a sua origem, a sua descendência. E não foi, tenho certeza que não foi a formosura dela que atraiu os olhos de Hegai, mas foi a sua forma de agir, o seu jeito de falar, o seu jeito de se posicionar, porque eu tenho certeza que dentro deste harém haviam mulheres lindas, meninas lindas. Todas elas estavam sendo preparadas, todas elas estavam sendo perfumadas. Elas passaram 6 meses de preparação, depois mais 6 meses com mais preparação. Então ali existiam diversas mulheres lindas, mas o que destacava Esther não era a sua formosura de beleza estética, era a sabedoria que ela carregava, era a obediência e com certeza os princípios que estavam dentro dela. Chamou a atenção desse chefe dos eunucos, que logo a destacou, que logo a trouxe para perto, mudando a alimentação dela, mudando o local de morada dela, colocando pessoas para servir a ela. E ela já começa a se destacar. Então agora ela sai do lugar de menina e passa para um lugar de mulher. Assim como nós estamos aqui nesse processo. E hoje eu quero realmente te encorajar para que o Espírito Santo abra a tua mente e o teu entendimento, para que você saia deste lugar de menina, de meninice, e se destaque como uma mulher de Deus que você é. Eu vou ler também Esther número 2, o versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além do que Hegai, eunuco do rei, guardava das mulheres que lhe haviam aconselhado. E Esther alcançou favor de todos os que a contemplavam. Então esse é o momento onde ela é chamada, onde ela vai se apresentar diante do rei. E neste momento elas poderiam escolher qualquer coisa. A palavra de Deus vai falando aqui que elas podem escolher qualquer coisa para levar, qualquer coisa que pudesse atrair
a atenção do rei para elas, e ela decide não levar nada. Olha só a sabedoria dessa menina, porque ainda é uma menina, ainda não é a rainha. Mas ela escuta o conselho mais uma vez, não só de Mordecai, para que ela guardasse a sua origem, agora ela escuta o conselho do eunuco. E então ela leva algo que ele instruiu a levar. E aonde ela passava, todos a contemplava. E eu vou pular ali agora para o versículo 17, que diz assim: O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as outras virgens. O rei pôs a coroa real na cabeça dela e fez rainha em lugar de Vasti. E Esther continuava lá no versículo 20, no finalzinho, no B. E Esther continuava cumprindo as ordens de Mordecai, como tinha feito quando ele a criava. Ela decidiu, por uma vida inteira, obedecer ordens. Quantas de nós aqui tem tanta dificuldade de obedecer ordens, seja do esposo, seja do chefe, seja dos filhos? Nossa, mas os teus filhos te dão ordens? Existem combinados dentro de uma casa, existem regras dentro de uma casa. E não é porque eu sou a mãe, não é porque o Daniel é o pai, que nós podemos sobressair as regras da casa, os combinados da casa, os combinados da família. Nós precisamos cooperar uns com os outros naquilo que foi combinado. E talvez muitas de nós não estamos encontrando lugar de contemplação, lugar onde as pessoas nos admiram, porque temos dificuldade em cumprir regras, em obedecer a autoridades. Eu trabalho isso desde muito cedo com os meus filhos. A minha profissão e a minha formação sempre me colocaram muito nesse lugar de regra, de ordem. Então, os meus filhos são muito organizados, graças a Deus, porque essa profissão me capacitou para isso. Tanto em enfermagem quanto pedagogia, eu precisava ser organizada, eu precisava ter rotina, eu precisava cumprir regras. Tem horário para todas as coisas, né? Tem rotina para todas as coisas. E eu incuti neles desde muito cedo, cada um de acordo com sua idade, cada um de acordo com a sua personalidade, com o seu jeitinho. Mas hoje eu vejo frutos, né? Eu vejo o quanto isso tem abençoado a vida dos meus filhos, né? Você acordar, hoje eu estou sozinha em casa, nenhum deles estavam em casa pela manhã. E é muito gostoso você levantar no silêncio da sua casa e você olhar uma pia limpa. Não amanheceu louça na pia, porque minha filha lavou ontem depois que jantamos. Abri a porta dos quartos deles e as camas estão estendidas. Nenhum deles saiu para trabalhar, igual minha filha saiu para trabalhar cedo. Ela pega o fretado antes das 6 da manhã, ou é 6 e pouquinho que ela pega o fretado. Ela deixou o quarto dela limpo e organizado, que é esse quarto que eu tô fazendo a gravação, é o quarto dela. Eu fui no quarto do meu filho, que entra às 7h15 da manhã na escola, e o quarto dele estava arrumado, a janela estava aberta, as cortinas estavam abertas. É muito gostoso, um ambiente onde todos cooperam, todos ajudam, e a gente vai crescendo como família, nós vamos nos ajudando como família. E é para este lugar que eu quero convidar vocês, mulheres. Esses devocionais estão nos trazendo ferramentas para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver. Talvez nós não sejamos rainhas como Esther, né, governar uma nação, mas nós somos rainhas do nosso lar. Nós podemos ser rainhas no nosso trabalho, onde as pessoas vêm até nós buscar conselhos, buscar saber o que é que nós temos de diferente, porque nós brilhamos como estrelas, porque nós perfumamos como Jesus, porque nós temos princípios e valores dentro de nós. E eu queria ler um pouquinho com você sobre algumas anotações que eu fiz aqui.
transicionar, é mudar de lugar, mas não é de forma brusca, é processual. E hoje é isso que eu quero convidar vocês com esse devocional, é que vocês se permitam mudar, que vocês se permitam transicionar, sair de lugar de vítima, sair de lugar de meninice e realmente crescer no Senhor e para o Senhor, para que você possa cumprir o teu propósito, para que você possa cumprir o teu chamado, passar de fase, estar em outra posição, fazer mudanças. É importante, é necessário que nós façamos isso com as nossas vidas. Não dá mais para que mulheres de 30, 40, 50 anos ainda estejam fazendo coisas de meninas. Isso já passou. É hora de nós chamarmos a responsabilidade para aquilo que é o nosso caso, aquilo que é o nosso processo, aquilo que é o nosso chamado. Uma pessoa muda de profissão. Quando uma pessoa está mudando de profissão, o meu esposo está nesse processo, ele está transicionando, ele está saindo de uma carreira onde ele foi bem sucedido por muitos anos, mas ele quer viver algo novo. E é isso que eu quero chamar vocês, a se permitir viver algo novo. A gente não precisa ficar parado. A zona de conforto nos paralisa, porque é onde nós sabemos viver, é onde nós gostamos de viver, mas é onde nós não vamos evoluir como pessoas, não vamos evoluir como servas do Senhor. E aí eu quero voltar a falar aquele versículo que eu falei. Quem sabe não foi para este tempo que o Senhor nos chamou. Está em Esther 4:14. Não estamos aonde estamos por acaso. Deus nos posiciona estrategicamente, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na nossa família. Há momento em que precisamos ser ousadas, precisamos ter coragem, como Esther. Uma menina já era corajosa e sábia. E precisamos ser firmes, precisamos nos posicionar. E aí a história vai desdobrando, e nessa história surge Ramã, que é um conselheiro, ele é um escolhido do rei, e ele não gosta de Mordecai, do tio de Esther, e então ele consegue persuadir o rei para que o povo de Israel fosse prejudicado. Tá em Esther 3, no versículo 4 até o 11, né, vai falando de toda a estratégia de como ele persuadiu o rei para destruir o povo judeu, porque Mordecai se recusava a se dobrar, se ajoelhar, se prostrar diante de Ramã, que não era um homem de Deus, que era um homem que usava da sua influência para planejar, particular o mal. E Mordecai então pediu para Esther, que agora sim Esther, ela já usava a coroa, ela não era mais Radassa, ela ainda tinha a sua identidade judaica guardada dentro dela, não tinha sido exposto isso ainda. Então Mordecai pede a ela, né, para que ela intercedesse junto ao rei. Mas para que isso acontecesse, Esther corria risco de vida. Não é como hoje que você vai, faz e fala e acontece nas redes sociais, na igreja, no trabalho. Não. Havia muitas regras, mulher não era ouvida, mulher não podia se posicionar, não podia falar o que bem quisesse, a hora que quisesse. Então esse pedido do tio, de que ela fosse até o rei e intercedesse pelo povo, poderia lhe custar a vida. Ela poderia ser morta, mas assim mesmo Esther decide, mais uma vez, com sabedoria e ousadia e coragem, interceder junto ao povo, né? Então, eu quero pedir para que vocês, nesse momento, pensem sobre isso, o que tem te paralisado, né? Por que você não está conseguindo avançar em algumas áreas, né? O medo é uma desses porquês, a falta de maturidade é um desses porquês, a falta de não entender qual o teu propósito é um desses porquês. Então, que nesse tempo de devocional vocês possam, em nome de Jesus, entender o que é que está paralisando o teu chamado, o teu propósito diante do Senhor, porque uma menina conseguiu transicionar.
Então eu creio em nome de Jesus que nós conseguiremos transicionar como mulheres de Deus que nós somos. Amém? Logo mais a gente te vê para finalizar essa história.